Na aula passada, nós falamos sobre o fato de que, no livro do Apocalipse, a segunda vinda de Cristo é mencionada 7 vezes e tratamos de 5 dessas menções. Hoje, apresentaremos as 2 últimas menções da segunda vinda de Cristo no Apocalipse. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá. A 6ª menção da volta de Cristo aparece em Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 21. É uma volta explícita aqui, isto é, Jesus é mencionado. Vamos ver? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Esse aqui é outro trecho que claramente se refere à segunda vinda de Cristo. Veja, no versículo 12 diz que o cavaleiro do cavalo branco tem olhos que são chama de fogo. Em Apocalipse 1, Jesus é mencionado como tendo olhos de chama de fogo. No versículo 13, diz que o seu nome se chama o Verbo de Deus. Basta comparar isso com o que está escrito em João, capítulo 1, versículos 1 e 14, e você verá que ali também Jesus é chamado de Verbo de Deus. Diz ainda nesse trecho que da boca desse cavaleiro sai uma espada afiada. Em Apocalipse 1,16, nós vemos que da boca de Cristo sai uma espada afiada de 2 gumes. No versículo 16, é afirmado que na sua coxa há um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E em Apocalipse 17,14, é dito que o Cordeiro é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, sendo que o Cordeiro, evidentemente, é Cristo. No versículo 19, declara que a besta, isto é, o anticristo, e os reis da terra com os seus exércitos estarão congregados para pelejar contra esse cavaleiro, o que, é claro, é uma referência à batalha final entre o mundo e Jesus. Passemos agora à 7ª e última menção da vinda de Cristo em Apocalipse. Ela está em Apocalipse 20, versículos 7 a 10. E é uma volta implícita, ou seja, Jesus não é mencionado claramente, porém sabemos que ele está ali. Vamos ver? Apocalipse 20, versículos 7 em diante. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles,
foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Porque eu tenho certeza de que esse trecho também é uma referência à segunda vinda de nosso Senhor, por vários motivos. O primeiro deles é que as nações, todas elas, se unirão para uma batalha final. E aí, um fogo vindo do céu dará fim a essa batalha. A seguir, o diabo, a besta e o falso profeta serão lançados no inferno. E, para terminar, aparece a menção do grande trono branco, aquele trono que está relacionado ao juízo final de Mateus 25, versículos 31 e seguintes. Tudo isso aqui é uma descrição da segunda vinda de Cristo também. Por quê? Porque é Jesus quem vai enfrentar as nações ímpias no final da história, na consumação. É ele que vai dar a derrota definitiva aos ímpios, que vai condenar o diabo, a besta e o falso profeta ao inferno. E também quem vai julgar todas as pessoas, as que estão vivas e as que já morreram também, conforme vemos nesse julgamento intitulado de Trono Branco, visto aqui no versículo 11. Portanto, tendo constatado que realmente o Apocalipse trata dos mesmos assuntos repetidas vezes, não devemos considerá-lo como um escrito linear, que segue uma ordem cronológica. Não, eu vou sempre repetir para que isso fique muito claro. O Apocalipse é dividido em várias seções que tratam dos mesmos assuntos. E um desses assuntos é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, depois de termos visto no versículo 14 de Apocalipse 14, Jesus voltando sobre uma nuvem e com uma foice na mão, e agora sabemos que essa é apenas uma das menções da segunda vinda de Cristo, a questão é: o que esta segunda vinda mencionada em Apocalipse 14 traz de novidade com respeito à segunda vinda? E eu já adianto a resposta. Ela vai nos revelar que a segunda vinda corresponde ao momento da colheita. Sim, a colheita na segunda vinda de Cristo estará madura. Por quê? Porque será o fim dos tempos, como o próprio Senhor Jesus declarou em Mateus 13, 39, quando disse que a ceifa é a consumação do século. Na próxima aula, vamos nos concentrar especificamente na segunda vinda de Cristo, conforme descrita em Apocalipse 14. Até lá!